E aí, pessoal, tudo bem? No exercício de hoje, vou trazer para vocês a combustão de uma mistura de gases que vai ter, então, ser ateado fogo e vai fazer a produção de CO2 e água. Vamos ver como funciona. Bom, imagina só uma situação que vocês têm o gás propano, que é o C3H8, misturado com acetileno, C2H2. E esses gases misturados têm uma massa de 2 gramas e vão ser queimados com excesso de oxigênio. O que seria esse excesso de oxigênio? Isso significa que eu tenho uma quantidade suficiente de oxigênio para fazer toda a reação com meus compostos, formando então uma mistura de água e dióxido de carbono. Uma vez medido esse dióxido de carbono, sabe-se que esse dióxido de carbono tem 1,5 vezes a mais em número de mols do que água. E aí quer saber o quê? Determine a massa do acetileno, né, o C2H2, na mistura original. Bom, esse exercício não é um exercício tão simples, não. Ele tem que ir para um sistema matemático para sua resolução. Então vamos lá ver como que se faz isso aí. Primeiramente, entender que eu tenho uma situação onde a mistura do C3H8 mais C2H2 tem que dar massa de 2 gramas. Matematicamente, a gente pode pensar assim, que a massa de C3H8 mais a massa de C2H2 tem que dar 2 gramas. Seria interessante saber a massa molar envolvido, porque a gente pode fazer uma relação depois com o número de mols dos demais compostos. Então, quanto que é a massa molar do C3H8? É 3 vezes a massa do carbono mais 8 vezes a massa do hidrogênio. Logo, 44 gramas por mol. Mas eu não sei a quantidade de número de mols que eu estou pegando. Então, 44 gramas é a massa de 1 mol. Então, eu vou chamar isso aqui de A. Podia ter chamado de X ou de Y. Para o acetileno é C2H2, então é 2 vezes a massa do carbono, que é 12, mais 2 vezes a massa do hidrogênio, que é 1, então é 26 gramas por mol. Então, cada mol tem 26 gramas, eu não sei a quantidade que eu vou precisar desses mols de acetileno, então eu vou chamar de B. Poderia usar Y ou qualquer outra letra, tá? Então, essa formação matemática tem que dar 2. Ok. Agora vamos fazer a análise da combustão. Então vamos lá. Se eu pegar o C3H8 e o C2H2 e queimar com oxigênio, vai ter a formação de CO2 e água. Cada vez que eu tenho uma combustão, e é uma combustão de matéria orgânica, sempre será formado CO2 e água. Então temos lá 3 carbonos vão gerar 3 CO2. Tem 3 carbonos aqui, 3 carbonos aqui. Ok. Os 8 hidrogênios que eu tenho aqui vão me gerar 4 moléculas de água. Por quê? 4 vezes 2 estão os 8 hidrogênios que eu tenho. Perfeito. Se 3 está multiplicando o CO2, então está multiplicando o oxigênio também. Então tem 3 vezes 2, 6 oxigênio. Aqui eu tenho 4 multiplicando a água, então logo está 4 multiplicando o oxigênio. Então tem 4 átomos de oxigênio. Mais os 6 que eu calculei, que são 10 átomos de oxigênio nos produtos, né? Depois da setinha produto. Então antes da setinha também tem que ter 10 oxigênio. E aí eu tenho 2 vezes o oxigênio, então se eu multiplicar por 5, eu tenho 10 vezes 10 átomos de oxigênio. Ok, essa equação então está balanceada. 1 mol de propano vai reagir com 5 mols de oxigênio, formar 3 mols de CO2 e 4 mols de água. E no caso do cetileno, eu tenho 2 carbonos, vão formar 2 CO2. Tem 2 hidrogênio, vai formar uma molécula de água. Eu tenho 2 vezes 2, eu tenho 4 oxigênio. Aqui eu não preciso marcar nada, porque se já tem 1, quer dizer que já existe, então é 1. Então eu tenho mais 1 oxigênio, mais 4 são 5. Então, que número multiplicado a 2 dá 5, 2,5. Poderia colocar 5 sobre 2 aqui, ou multiplicar a equação inteira por 2, tanto faz. Bom, eu tenho então essa equação, que é a equação da combustão. Então, olha só, vamos fazer agora uma nova representação. Vamos supor que eu tenho uma quantidade A de propano, vai formar 3 quantidades, né? Ou seja, cada 1 mol desse propano forma 3 mols de CO2, ou seja, 3 quantidades de CO2. E cada 1 mol de propano forma 4 quantidades de água, ou seja, 4 mols de água. No caso do acetileno, eu tenho 1 mol de acetileno, forma 2 mols de CO2 e 1 mol de água. Então, se eu quiser calcular o total de CO2 que eu tenho no meu sistema, seria 3A mais 2B. E o total de água que eu tenho no meu sistema é 4A mais 1B. Então, já está começando a fazer uma relação matemática aí com as nossas estequiometrias.
Bom, como eu tenho 1,5 vezes a mais a quantidade de CO2 do que a água, ou seja, o número de mols de CO2 em relação ao número de mols de água é 1,5 vezes a mais, então, portanto, o número de mols do CO2 é igual a 1,5 vezes o número de mols da água. Eu sei o número de mols do CO2, que é 3A mais 2B, que a gente viu aqui anteriormente, ó, 3A mais 2B. Ok. Eu sei que 1,5 vezes a quantidade de água, que a gente viu aqui, 4A mais 1B. Então, se eu substituir isso aqui na minha fórmula, eu vou fazer a distributiva aqui, eu vou ter 6A mais 1B. Então, se eu passo aqui o 3A, né, subtraindo o 6A, vai ficar 3A. O 1,5 subtraindo o 2 vai ficar meio B. Então, eu tenho 3A está igual a 0,5B. E aí, simplesmente, eu posso falar que a quantidade de A é exatamente a 0,66 quantidade de B. Bom, já tenho uma segunda equaçãozinha matemática. Se eu substituir na primeira que a gente fez lá, que é o somatório da massa de propano com a somatória da massa do acetileno, que dava 2, simplesmente somando esses valores com esse termo aqui, então eu vou substituir o A por esse valor, faço a equaçãozinha matemática, eu consigo achar o B. Quem que é o B mesmo? É a massa do acetileno. E aí, se eu jogar novamente para essa formulinha, eu acho o A, que seria o número de mols correspondente à massa aqui do propano, tá? E o que o exercício quer saber? O exercício quer saber a massa do acetileno. Bom, então a cada 1 mol de acetileno vale 26 gramas. Então, se eu tiver 0,060, né, que foi o que a gente achou aqui para o item B, que corresponde ao acetileno, então eu tenho 1,56 gramas, que faz sentido, né? O somatório de tudo tem que dar 2, então está dentro dos valores. E se você depois quiser testar, é só você pegar aqui o 9,96 vezes 10 a menos 3, multiplicar por 44, você vai ver que exatamente é o que falta, que vai dar 0,44 gramas de propano. Bom, esse exercício parece simples, do jeito que eu estou falando, mas você tentar fazer sozinho, você vai quebrar bastante a sua cabeça nessa questão aqui, tá? É uma questão muito interessante para ter ideia de como se faz, abre a mente para outros tipos de questões. Bom, se gostou dessa questão, ou quiser participar do chat, ou quiser compartilhar o vídeo, a gente agradece. Obrigado, até mais!